que haverá com a lua, que sempre que a olhamos é com o súbito espanto da primeira vez? O que haverá com ela? Mário Quintana. Seja bem-vindo a mais um Camarim. Nosso programa de hoje entrevista um cantor, músico e compositor. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu em Petrópolis. Ele é autodidata, toca violão, toca viola caipira, toca piano, toca gaita de boca. E ele também é artista totalmente independente, um detalhe super importante isso, né? Tá lançando CD e DVD. E o seu estilo é uma mistura de música caipira com folk music e rock rural. As suas letras tratam da relação do ser humano com a natureza e as suas consequências. Atualmente ele reside em São Paulo. Bem, se você não viu nas redes sociais, saberá quem é o nosso convidado dentro de instantes. E por falar em rede social, curta facebook.com/Camarim Programa e você ficará a par de toda a nossa programação. Não saia daí porque você é convidado a entrar no Camarim. Você é convidado a entrar no Camarim. Até já. Você assiste Camarim, que hoje entrevista o músico, cantor e compositor Beto Ponciano. Beto Ponciano, seja bem-vindo. Pontiano, é o quê? Ponciano mesmo. Ponciano mesmo? A pronúncia com 2C não, né? Não, um C só. Ah, então é Ponciano mesmo. Ponciano mesmo. É o que isso? É italiano não? Sabe que eu não sei? Não sabe? Porra, eu vou saber pra você. Vou acessar o Google agora. Bom, eu sei que em São Paulo tá assim de Ponciano. Mas, é mesmo? Aqui na região eu só conhecia eu e minha mãe só. Uhum. Não e sei, aí, não sei, você nasceu no Rio e depois veio para Petrópolis com quantos anos? Eu nasci no Rio, vim para cá com 4 anos e meio, porque minha mãe trabalhava como empregada doméstica, né? E aí nós ficamos, entre idas e vindas, nós íamos para cá em 66, por aí. 66? 66. E uma coisa interessante, né? Isso tem muito a ver com o meu trabalho também, porque Petrópolis, naquela época, tinha muita influência do mineiro da Zona da Mata. Você sabe o que eu estou falando? Sei. Né? Eu sou filho de mineiro por parte de pai. Aí, tá vendo? Passagem aqui de Minas, né, Petrópolis? Ah, fantástico, cara. E até uma coisa interessante, porque eu ouvia falar na minha infância, né, nomes assim mágicos para mim, né, bem posta. São Pedro de Piquiri, Santo Antônio de Chiador, além de Juiz de Fora, lógico, né? Aliás, Juiz de Fora é um nome assim, né? Legal pra caramba, né? Pô, Juiz de Fora, por que Juiz de Fora? Porque o ouvidor ia, né? Tinha o juiz que vinha de fora para a cidade para jogar os casos da comarca, aquela coisa toda. E aqui a gente não falava mais de 10 nem festa. Era diferente. O sotaque era diferente. E o que a gente ouvia naquela época era muita música caipira no rádio. Eu fui criado no morro, num lugar que não existe mais, mas está dentro de mim isso, né? São as minhas referências culturais. O Morro do Pé Sujo. Eu não sei onde é isso. Ninguém sabe onde é que fica, ele não existe mais. Mas, assim, o lugar não tem mais esse nome, né? A minha mãe sempre morou lá no Castelo, São Manuel, lá no finalzinho. Sei, Correias. Correias, lá no meio, muito passarinho. Legal. Muita gente boa e muito mineiro. Muita gente de outros estados também, lógico, né?
Mas havia... Isso sedimentou muito a minha musicalidade porque havia muito, inclusive Folia de Reis. Pouca gente lembra disso, não sei nem se ainda tem Folia de Reis aqui. Olha, eu não nessa terra. vejo mais, mas eu me lembro que via. Lembra Petrópolis. disso? Lembro, Tinham lembro. duas bandeiras Muito legal. ali no castelo. E eu me lembro que tinha muita gente de Minas. As pessoas... Era um clima diferente. Isso te influenciou Muita coisa. artisticamente? Primeiro porque é um lugar muito alto, né? Então não pegava rádio, não tinha luz naquela época, não tinha calçamento, não tinha nada naquele lugar lá. Nem água tinha. E eu me lembro que a minha mãe tinha um rádio abobrão assim, grande, né? Que só pegava de noite. Você tinha que botar um bombril na antena. Sei. Sabe como é que é? Que é para Sei, já poder fiz isso. ficar lá procurando. Aí o que você via? Você ouvia muita música, muita rádio de São Paulo. E São Paulo, nos anos 60, o povo ouvia música caipira. Eu estou falando de música caipira, que tem a ver com o meu trabalho, não é música sertaneja. É diferente. É diferente, você sabe disso. Pô, né? mas as pessoas confundem, né? Confundem muito. O que você definiria essa diferença, assim? Para quem associa... Legal, essa pergunta é muito boa. O que é música caipira e o que é música sertaneja, né? Eu diria para você, parafraseando, né, o José Hamilton Ribeiro, que escreveu um livro muito legal chamado Música Caipira, ele diz que a música caipira é a gaveta e a música sertaneja é o armário. Só que a gaveta não cabe dentro do armário. Entendeu? Pô, é metafórica. É muito legal isso, porque é muito grande, a diversidade é muito grande. Basicamente são letras singelas, muita influência ibero, né? Muita coisa luso-espanhola, aquela influência moura, né? Sim. Foi o que... E eu via muita música. Uma outra coisa muito interessante que havia lá naquela região onde eu morava, né? Tinha muito calangueiro. Calangueiro. Isso é bem mineiro, né? Bem mineiro isso. Bem Calango mineiro. Calangueiro e violeiro. Violeiro. Até hoje eu tenho, que a memória da gente não é só, né? É tudo. É olfativa, é sonora, Nós temos a viola de 10 que daqui a pouco você irá tocar, né? Pois trouxe aqui para os nossos amigos ouvirem um pouquinho. A gaita de boca. Também. E qual é a sua referência da música caipira? Geralmente são os artistas desconhecidos, são as duplas caipiras, os cantores de feira, são amigos meus, né? Alguns são conhecidos, outros não. As minhas referências assim musicais em termos de viola caipira seria Renato Andrade. Né? Roberto Corrêa, que eu tenho estudado muito. Roberto Corrêa, esse é um mestre, né? Nossa. O Brás da Viola, que é lá um músico lá de São José dos Campos, criou umas orquestras de viola caipira, que é bom que os nossos amigos... eu toco, inclusive, numa dessas orquestras caipiras de São Paulo, se chama Orquestra Paulistana. Eu queria mandar até um abraço para o meu maestro Rui Tornese e para o Lucas também, para a rapaziada toda de lá. Terça-feira nós estamos lá no ensaio, tá, gente? Não vou faltar, não. Orquestra Paulistana. Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Eu sou um dos cantores e um dos violeiros, né? É uma orquestra só de viola caipira. Tem percussão, lógico, né? Tem outros instrumentos, mas o grosso, 99% da orquestra são violeiros. E assim, Renato Teixeira é uma influência? Isso é uma outra influência também. Que não seria mais da viola em si, né? Mas também, sim, com certeza. Tem um amigo meu que diz o seguinte, que quando a gente é pequeno, como foi o meu caso, né? A gente é caipira. Muito raiz, muito banho de cachoeira, né? Na cachoeira do Pinheiral, né? Do Ferreira, do Poço Paraíso, aquelas coisas todas. Depois a gente cresce e fica meio roqueiro. É onde entra a influência de Sai Guarabira, Renato Teixeira, Almir Sater, né? Mas as minhas referências assim musicais em termos de sonoridade básica mesmo são esses violeiros que eu te falei. Lógico, aí na adolescência eu sou Beatles, né? Porque não, Beatles tem tudo a ver, né? Folk music. Beatles é muito folk, né? Eles não eram de Londres, a capital, né? Eles eram meio interioranos também. Eles eram de uma cidade portuária chamada Liverpool, você sabe disso. Sim. Mas e cidade portuária, como Rio de Janeiro, é muito intercâmbio, né? Muita influência, muito Escuta, toca uma aí pra gente. Legal, vamos lá. Vou começar com a minha influência, então, adulta, né? Um pouco de folk music.
Trouxe umas músicas novas aqui. Eu trouxe uma colinha aqui, se você não se importar. Ah, não, claro. Para É não cola fazer... de si mesmo? É cola de si. É composição sua? É minha. Eu vou tocar uma canção chamada Canção do Milho. E eu tenho uma surpresa para você também depois dessa. Ah, legal. Então essa é a Canção do Milho. Galinha, cisco, terreiro, fruta madura no pé, sol acordando mais cedo, no fogo, broa e café, porteira aberta num gesto eterno de abraçar, guardo batente a poeira e alguém levanta ao passar. Um carro de boi vai surgindo, seguindo seu rumo certo, levando milho quebrado pra Santana do deserto. Oi. Galinha, cisco, terreiro, fruta madura no pé, sol acordando mais cedo, no fogo, broa e café, porteira aberta num gesto eterno de abraçar, guardo batente a poeira e alguém levanta ao passar. Um carro de boi vai surgindo, seguindo seu rumo certo, levando milho quebrado pra Santana do deserto. Oh, oh. Muito bem, Beto, parabéns. Camarim hoje conversa com Beto Ponciano. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos com esse nosso bate-papo aqui. Até já. Camarim de volta aqui ao vivo pela Rede Petrópolis de televisão, Canal 10. Hoje entrevista Beto Ponciano, cantor e compositor. Beto, você está aí com uma viola de 10 cordas feita exclusivamente para você? Exclusiva para você. É, essa aqui é a... Bom,
é a viola de 10 cordas, né? Que é dessas das nossas influências ibéricas. Essa viola tem uma história muito engraçada porque eu estava... Conta isso aí. Porque eu estava numa feira grande que tem lá em São Paulo, de instrumentos musicais. E eu estava lá no stand da fábrica e falei, caramba, eu já tinha uma violinha, mas que não afinava nem por reza braba, né, bicho? E tem um violeiro muito famoso, né, o Roberto Correia, você conhece? Pereira da Viola também, outra influência, muito bom. E uma vez eles estavam falando que a gente passa metade da vida afinando a viola. E outra metade tocando com ela desafinada. E a minha é uma dessas. Falei, puxa vida, eu estou lá no stand, né, conversando, no stand de uma fábrica famosa, aquela coisa. Eu falei, puxa vida, eu gosto, eu queria tanto uma viola aqui, né, assim, mas a minha viola não afina. Aí tinha um senhor do meu lado, falou, não, leva lá na fábrica que a gente dá um jeito. Ele falou isso? Aí foi isso, né, aí eu fui lá, ele fez uma viola para mim, e aí é que entra a coisa engraçada, né, que eu estava tão empolgado por uma viola que afinasse, né, e essas violas são muito boas, né. Aí, não, a sua viola, a moça ligou, né, coitada da mocinha, pode vir pegar que tá pronta. Aliás, foi eu que liguei, né, tão ansioso que eu estava. Uhum. Legal, pode. Então fui lá, atravessei São Paulo inteiro, que eu moro na zona sul de São Paulo. Essa fábrica fica lá na zona leste. São Paulo é um mundo de... É um mundo, é. Pois é. Cheguei lá, peguei, ó, tá pronta, coisa e tal, peguei, ela tava, né, coisa e tal. Fui tocando no meio do caminho, né, uma amiga minha me levou de carro. Aí no meio do caminho que eu já tava, né, se familiarizando, né, falei, essa aqui, legal, Beto, não é essa. O cara ligou dizendo que não era essa. O que é? Não, essa viola que tá na sua mão não é sua, não, a moça se enganou, volta, mas isso já tava chegando em casa. Volta porque a sua ainda vai volta que não é essa não. E aí era essa que tava te esperando. Aqui. Foi melhor, né? Foi melhor. Mas eu fiquei com tanta pena de devolver aquela viola. Se eu pudesse, eu ficava com as duas. É porque eu sou canhoto, né? Então não é só inverter as cordas, né? Mas a viola caipira, né? Para os amigos assim que de repente não estão tão familiarizados com esse tipo de instrumento, né? É uma viola, é um instrumento com corpo de violão, né? Um pouquinho menor em tamanho. 5 cordas só. Isso, são 5 pares, isso, 10 cordas. Existem N afinações, um monte de afinações. Eu uso uma afinação chamada cebolão, em Mi, e também toco na cebolão em Ré. Tem o tal do Rio Abaixo? Tem Rio Abaixo, tem cebolinha, tem 4 pontos, tem 5 pontos. Tem guitarra, tem um monte de coisa. Isso é influência ibérica, né? Quer dizer, quando o Cabral chegou aqui, já tinha violeiro lá. Aí chegou aqui os jesuítas, né? Usaram muita viola para catequizar os índios, né? Fazer uma palhinha. E já era de 5 com os jesuítas? Era parecido com isso? Boa pergunta. Essa pergunta foi muito legal. Porque é o seguinte, não, existem violas de 5 pares, de 8 pares. Ela se espalhou aqui no Brasil, né? Em Portugal, até hoje existe, se não me engano, 5 ou 6 tipos de viola caipira, né? Que lá, eles não falam viola caipira, só falam viola. E o violeiro não é o cara que toca, é o cara que fabrica. Né? Quem toca é o quê? Quem toca é o guitarrista, porque aí tem aquela coisa é o instrumentista, mas o violeiro é quem fabrica. E cada região de Portugal tem uma viola característica, né? Não vou lembrar de todas as regiões, mas eu me lembro dos nomes. A viola toeira, a campaniça, que é daquela região do Porto, né? Aquele negócio todo. Viola de fado. Nossa, tem um monte. Que eu me lembro, assim, deve ter uma meia dúzia. Eu me lembro dessa da campaniça, porque eu cheguei a botar na mão na orquestra onde eu toco. Tem um senhor lá que tem. Aliás, queria mandar um abraço para o seu Zé Vicente, que tem uma viola campanista, que ele foi lá, a orquestra tocou em Portugal e foi um negócio muito legal. E trouxe a verdadeira viola, né? E tive a felicidade de tirar uma foto, pelo menos a foto, né? Legal. Com a viola. E o som dela é característico, né? Essa coisa... Esse é o toque de viola bonito, né? Aí entra no pagode.
música brasileira. Muito bem, Beto Ponciano. Beto, e você faz umas contações de história junto com a viola? Existe uma linha que faz isso, né? Tem uma escola, quem faz muito isso é o Pereira da Viola, esse pessoal. Tem outro mineiro também que faz muito isso. Você sabe que eu esqueci o nome dele, mas ele faz... Basicamente o show dele é muito em cima dessa coisa dos causos. Tem um CD dele, esqueci o nome também. Eu também tocou no mesmo lugar que eu toquei, eu fiz um show lá em São Paulo chamado Casa dos Cordéis. E o show dele foi maravilhoso, porque ele vai conversando com você, ele vai contando os causos. E fazendo a trilha. A trilha sonora. Eu desenvolvi um trabalho mais de composição de música, né? Os causos que eu conto geralmente são causos daqui, de coisas que eu vi na minha infância. Uma delícia. Bonito. Muito gostoso isso. Muito legal. E você lançou um CD e um DVD independente? Trouxe, inclusive trouxe para você. Não tem problema. Como sempre, seguindo a minha Salvei a criança. A minha carreira independente, esse aí é um CD demo, né? Tudo artesanal, tudo eu mesmo que produzo, eu mesmo que faço. É um CD com 7 músicas. O nome do disco Beto Ponciano Beto mesmo, Ponciano. né? Essa foto... Isso aí foi lá em Correias, não? Foi lá. E uma coisa muito legal nisso tudo. Aí eu faço uma homenagem muito, assim, foi uma coincidência muito grande, mas eu fiz questão Quem tirou essa foto da capa foi minha mãe. Ah, é? Aqui o DVD, né? Ela estava doentinha num dia DVD, lá, muito capa. Legal. Quando ela se recuperou, eu falei, mãe, vamos dar uma volta, vamos na cachoeira. Coisa que ela fazia comigo quando era criança, né? Falei, mãe, vamos lá naquela cachoeira que a senhora me levava quando era pequeno, para molhar o pé, né? Hoje quem vai levar a senhora para molhar os pezinhos sou eu. Aí, beleza, meu filho, vamos lá. E tem uma música do CD que eu acho que tem muito a ver também, que eu espero que você goste, é ao vivo, nós tocamos lá em São Paulo. Com muito carinho. E que era dedicatória depois? Opa, com certeza. E o CD está dentro mesmo, não é que eles... Realmente tem um CD e um DVD aí dentro. Porque tem aquelas coisas, tem, né, que você detalhe sabe. Importante. Pois não, esse está aí dentro. E tem uma música que a gente tocou junto, a segunda música desse CD, e eu não sei se você lembra, essa música nós tocamos juntos em 1992, num show que eu fiz na Concha Acústica do Museu, que eu convidei você para subir no palco para tocar. 1992? 1992. Caramba, cara. foi logo ontem, lembro. Pô, cara. Tá afim de ouvir? Claro, vamos relembrar? Pô, um prazer ouvir. Então, beleza. Prazer vai ser todo meu. 1992, 22 anos. Concha Acústica do Museu Imperial. Na verdade, a gente tocou mais música juntos, que o povo não queria deixar você descer do palco, a gente tocou mais. A gente tocou mais música, eu lembro. Mas essa foi a primeira que a gente tocou. Eu tinha acabado de fazer. A primeira vez que eu toquei essa música agora em público, né? A gente estava junto. Nós tocamos juntos. Você estava tocando flauta nessa música. Olha, pô, que prazer. Chama Mel e Hortelã. Mel e Hortelã. Vamos lá. relembrar os velhos tempos. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar com você fazendo essa música. Camarim está encerrando, passa rápido, realmente tinha muito mais o que conversar com meu grande amigo aqui, que não vejo há muito tempo. Estou revendo aqui, agora ele reside em São Paulo, Beto Ponciano. E hoje tem reprise às 23h30, hoje terça-feira, e também ao sábado que vem, reprise às 22h30. Ok, Camarim fica por aqui. Nós vamos terminar o programa ouvindo Beto Ponciano, Mel e Hortelã, não é isso? É isso aí. Meu querido, obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, bom te ver. Foi um prazerzão tê-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado. Desculpa não ter vindo antes, que a gente marcou algumas vezes de vir, mas foi enrolado. Virar outras vezes também. Opa, obrigado. Vamos lá. Você tem gosto de água de cachoeira, cheiro de mato molhado da manhã,
raio de sol por entre as árvores, um quê de mel e hortelã. A coruja piou na beira da estrada e um segredo o vento soprou. Passos ecoaram pela escada e Juliana no ventre da mamãe